quinta-feira santa e eu passei o dia lendo, pensando, refletindo sobre o simbolismo por trás desse dia. Então presta atenção, esse vídeo não é para católicos ou religiosos apenas. Não, se você não tem nenhuma religião, se você não acredita em Deus, em Jesus, nada disso, você pode continuar nesse vídeo, presta atenção no que eu quero te falar, porque eu quero te fazer pensar como eu pensei, como eu falei, através dos símbolos que esses dias apresentam pra gente, essa Semana Santa. Todo mundo, ainda quem não acredita, conhece a história, sabe que na Quinta-feira Santa é celebrada o dia de lava-pés, quando Jesus faz o ato de lavar os pés dos seus discípulos antes de cear com eles. E é muito interessante que o ensinamento que fica pra gente é justamente o maior da humildade. Independente de quão grande você seja, quão grande seja o seu status social, profissional, enfim, não importa. A vida sempre nos pede que a gente se abaixe diante do outro. Lavar os pés, nesse sentido aqui, pode significar lavar o outro das culpas que nós colocamos sobre eles, das responsabilidades que nós colocamos sobre eles e que, na verdade, não, às vezes não é sobre eles, é sobre nós. Pois é, quantas vezes a gente culpa os outros por nossas fragilidades, por nossos erros, e depois não conseguimos perdoar. Existem duas possibilidades ainda, não conseguimos perdoar eles e nem nós mesmos diante dessas situações. Nessa mesma cena de lava-pés, a Bíblia ela conta que quando Jesus lavava os pés dos seus discípulos, Judas já tinha no coração não só a intenção de trair Jesus, como já tinha certeza do que ia fazer. E muitas vezes nós somos aqueles que dentro do nosso coração já sabemos que vamos cair no erro, já sabemos que vamos trair as pessoas, e mesmo assim a gente evita lutar contra essa tendência e achamos que já somos fracassados só por ter a tentação, só por ter o pensamento, o sentimento de trair, de fracassar. Quero te dizer que não. E esse lavar os pés nesse momento é como lavar também as nossas intenções, lavar também as nossas possibilidades diante do que nós fazemos. E para seguir a nossa vida, às vezes a gente precisa lavar os pés daqueles que nos traíram e talvez os que ainda não traíram. Será que a gente consegue pensar na possibilidade de pessoas que estão sempre próximas de nós e dizem que nos amam, de também nos trair? E por que a gente não pensa nessa possibilidade se nós mesmos, quando olhamos para dentro de nós e conhecemos fundo do nosso coração, precisamos assumir que somos fracos o suficiente para qualquer queda, para qualquer erro, para qualquer traição? Ou você realmente já transcendeu o alto da razão humana, da santidade, que não pode cometer nenhum erro? Afinal, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Se você está me ouvindo de um modo que soa quase uma relativização do pecado, do erro, da falta de moral, seja lá como você queira chamar isso, quero dizer que você está muito errado, muito errada se está me ouvindo assim. Não estou relativizando o erro, as traições. Eu estou simplesmente sendo muito sincero, dizendo que, pelo menos eu, enquanto pessoa, a qualquer momento, se eu não estiver vigilante no sentido que me move, nos propósitos que me guiam, eu vou cair. E eu vou, primeiro, me ferir, me trair, e depois ferir os outros, trair os outros. Não estamos imunes a isso. E mesmo assim, precisamos fazer um movimento de sempre lavar os pés. Lavar os pés uns dos outros, primeiro para perdoar, e depois para alcançar a consciência de que eu e você precisamos ter os pés lavados sempre. Eu refletia também que lavar os pés é também lavar os sofrimentos. Já parou para pensar nisso? Lavar os pés não é só lavar os erros, mas também os sofrimentos. São os nossos pés que nos movem. Eles 24 horas carregam o peso do nosso corpo, o peso da nossa história, o peso de tudo aquilo que nós vivemos e somos. Para e pensa que são os nossos pés que nos levam a todas as experiências que nós já passamos. Até mesmo aquelas experiências que depois nós não precisamos mais desses pés para poder voltar nelas. Então a primeira experiência sempre são os pés que nos levam, mas depois, para revisitar tudo aquilo,
a gente não precisa nem sair do lugar. E essas experiências, por vezes, são marcas, são feridas e traumas que ficam, que nos machucam e que, quando olhamos para os nossos pés, vemos eles sujos por terem caminhado lá naquele lugar, por terem pisado naquela experiência. Ora, eu acho que é o momento, então, de deixar também que os sofrimentos que pesam sobre os nossos pés sejam lavados. Uma dúvida muito justa pode surgir no seu coração, principalmente se você não crê em Deus, se você não compartilha da religião cristã e esse dia de quinta-feira, sexta-feira, enfim, a Semana Santa não faz muito sentido para você. Você pode me perguntar, tá, mas quem vai fazer isso? Quem vai lavar os meus pés se eu não creio, se eu não participo dessa crença e dessa espiritualidade? E eu te falo, deixa que a vida lave os seus pés, deixa que a vida lave os seus sofrimentos. Você mesmo é capaz de fazer isso. Você, à medida em que for capaz também de lavar os pés dos outros, ou seja, de perdoar as traições, de perdoar as culpas, de perdoar aquilo que te faz mal, você também vai ser capaz de se limpar, de se lavar por inteiro. Não tenha dúvidas, existe muito mal por trás da falta de perdão, pelo rancor, pelo mau pensamento, pelos maus desejos que nutrimos sobre os outros, que nos machucaram. Tudo isso, às vezes, enfatiza sobre nós um sofrimento que não é nosso, um sofrimento que já poderia ter ido embora há muito tempo. Permita-se ser lavado, permita-se ser lavada. E você que está me acompanhando há mais tempo sabe que eu não sou de pedir para comentar, para dar like, para compartilhar ou se inscrever no canal. Eu sempre deixo aqui você à vontade. Se isso fizer sentido para você, então faça. Porém, vocês sabem que as redes sociais elas funcionam dessa forma. Você sabe que você precisa engajar se você quer ver, né, alguma coisa chegando em mais pessoas. E eu, como criador de conteúdo, preciso que minhas coisas sejam engajadas para alcançar mais corações, mais vidas. E, sinceramente, eu quero muito isso aqui nessa plataforma. Eu quero muito alcançar mais pessoas, eu quero alcançar muito mais vida, porque eu acredito mesmo que a minha vida ela ganha sentido à medida em que eu mostro o sentido da vida para tantas outras pessoas, como eu estou tentando fazer com você agora. Por isso, se você quiser, se você realmente vê sentido em tudo que eu falei, em tudo que eu tenho feito por aqui, dá um like, se inscreve no meu canal, compartilha com as pessoas, indica o meu canal para seus amigos, para alguém que você acha que também vai ver sentido, vai gostar muito de acompanhar o meu trabalho, as minhas reflexões e um pouco da minha vida também que eu tenho mostrado por aqui. Muito obrigado por você escolher caminhar comigo, porque essa vida, ainda que cheia de sofrimentos, dores, dificuldades, ela tem sentido e vale a pena ser vivida.